Olá, eu sou o Flávio Arantes, eu sou doutorando em Economia pelo Instituto de Economia da Unicamp. Eu estudo o setor público, economia de finanças públicas, desde o meu período de graduação. Passei um tempo trabalhando numa fundação aqui de São Paulo, que chamava Fundação Desenvolvimento Administrativo de São Paulo, prestava consultoria, basicamente consultoria em planejamento e orçamento e gestão pública para diversos órgãos do estado de São Paulo. Quando o governo da época fechou a instituição, eu voltei para terminar meus estudos de doutorado e hoje em dia dou aulas e consultorias a respeito. Então, para fechar essa unidade disciplinar sobre orçamento, essa terceira aula que eu preparei para vocês, eu vou tentar discutir três coisas basicamente, A primeira, que é um objetivo da aula, falar sobre orçamento público, mas tendo em vista o papel do Estado, que é o que a gente já discutiu desde a primeira aula, o papel do Estado na economia, mas as visões que dominam o Estado nos momentos históricos do Brasil e principalmente no Brasil no período atual. E a terceira é como que isso influencia a execução do orçamento e a própria ação do governo, do Estado na economia. Então a ideia é falar sobre o espaço orçamentário, a execução desse orçamento, tendo em vista um projeto de política econômica, um projeto de país, um projeto de Estado específico, na nossa organização atual. E aí, para começar a falar sobre isso, principalmente da execução orçamentária, a gente tem que pensar, eu coloquei aqui para a gente pensar, que o espaço orçamentário, a peça orçamentária, que está lá registradas os gastos e a arrecadação pública, ela é por onde o governo atua, que a gente chama por onde ele faz a sua política fiscal, para ter impactos tanto no nível macroeconômico, da economia como um todo, quanto impactos mais regionalizados, ou impactos sociais, ou impactos microeconômicos que a gente fala. Então, se a gente vai analisar esses processos, os impactos da política fiscal, a gente tem que analisar os mecanismos e os instrumentos que o governo tem para obter os recursos, a forma que o Estado se relaciona com a sociedade e vice-versa, a forma que a sociedade espera de um Estado, o que ela enxerga como o papel do Estado, e aquela validação que eu disse lá na primeira aula, como que ela valida essa participação do Estado na vida dela cotidiana, principalmente via tributação, Que eu reconheço que existe um Estado, então eu vou pagar tributo para ele, Então, e aí os princípios que estão por trás que distribuem esse ônus da participação do Estado entre os seus diversos agentes da sociedade. Então, retomando a ideia de orçamento, por um lado, as receitas públicas, a arrecadação do governo, ela vem basicamente da exploração do seu patrimônio, O governo tem prédios que são alugados, por exemplo, e das suas empresas públicas dependentes que geram retorno para o governo, e da tributação, então dinheiro que o governo coloca na sociedade. Então, exploração de patrimônio e do quanto ele consegue tributar na sociedade. E aí, além disso, se for pensar numa arrecadação pública de maneira ampla, o governo se financia através da dívida que ele emite e que tem mercado, que a compra. Então, são as formas de financiar o setor público, as arrecadações, as receitas e de bens e serviços, e da emissão de dívida. E por que eu falo isso? Porque a arrecadação, dependendo do jeito que ela é executada, ela vai ter um impacto diferente no orçamento e na vida das pessoas. Então, a discussão de aumento de tributação,
ela requer toda uma série de pressupostos por trás, né, da participação do Estado, ou a redução, a discussão sobre a dívida pública também tem uma série de outros argumentos ou pressupostos ou questões que precisam ser levantadas que têm impacto direto na vida do cidadão e na peça orçamentária também, que é lá no orçamento que vai estar discriminado tudo isso, né? Bom, como vocês já sabem das outras aulas, é justamente no orçamento público que são tomadas as decisões de gastos e é onde estão previstos os recursos para financiar esses gastos, né? E, como a gente viu, em cada período histórico brasileiro, né, ou no mundo, o orçamento ele funciona ou ele toma alguns papéis específicos, né, como uma representação do Estado, né, organizado dessa forma. Então, ele já passou, né, ele já foi simplesmente um instrumento contábil, já foi uma ferramenta de política econômica, né, de política social, e ainda, né, com sérias restrições, no caso atual brasileiro, ele funciona também como uma tentativa, né, de um elemento de planejamento econômico. E aí eu falo tentativa porque a gente vai ver na sequência as limitações disso, né? Então a ideia é que o orçamento, ele não é só, principalmente hoje na realidade atual brasileira, dada pela Constituição de 88, mas modificada ao longo dos tempos, ele não é só uma peça que expressa só assuntos econômicos, ele expressa também assuntos de natureza política e, de certa forma, as correlações sociais, né, as correlações de forças que se configuram, né, na sociedade brasileira atual. Então, pensando lá na última aula que nós tivemos, né, do processo orçamentário no Brasil, lembrando que ele é feito em 3 etapas, né, a etapa do planejamento até a etapa da execução, né, então os instrumentos são PPA, LDO e a LOA. A PPA daria os grandes rumos da política, né, os grandes objetivos da política do governo que está entrando em ação. Fixaria os investimentos, as ações prioritárias, estabeleceria os principais programas de governo e metas qualitativas e quantitativas para serem atingidas no setor público como um todo. E aí fixaria valores, né, de maneira geral. A fixação de valores, de maneira geral, seria algo secundário, né? Então, dando só uma espécie de ideia global do que seria o PPA. Por que eu falo que seria? Porque a prática hoje, em vários níveis da administração pública, é um orçamento, o PPA, ao invés de ser um orçamento de planejamento, um instrumento de planejamento, ele passa a ser um orçamento multiplicado por 4. Então, a ideia de que eu vou fazer 4 anos o que eu faço um ano só. Então, ele dá-se muito mais... e o orçamento do Estado de São Paulo é um exemplo disso, né? Está lá discriminado, dá para ver. O PPA do Estado de São Paulo, ele é muito detalhado, que não era essa a ideia que se pretendia, né, com o orçamento. É mais um planejamento e deixar os detalhamentos para a LDO e para a lei orçamentária, para dar essa ideia mais de planejamento mesmo, e para as outras peças para serem os detalhamentos da execução. Aí então a ideia original é de que a LDO desdobraria então essas metas do PPA e aí daria as prioridades para cada um dos anos do governo, segundo as disponibilidades de recursos, segundo as movimentações da sociedade durante, né, a vigência do governo. E aí a LDO estabeleceria os limites possíveis dentro das amplas intenções, das grandes metas, dos grandes objetivos do PPA. Então a LDO botaria mais o pé no chão daquelas grandes metas, né? E aí a LOA, a Lei Orçamentária Anual, o orçamento propriamente dito, ele executaria aquilo previsto na LDO de acordo com a entrada efetiva de recursos e a necessidade, de fato, dos gastos para aquele ano específico. Então,
ela seria um instrumento de execução de fato, né, de acordo com as possibilidades. O que acontece na prática, né? Bom, o PPA, ele pega os 3 últimos anos da gestão de um governo e pega o primeiro ano da gestão, né, do governo seguinte, né, do novo governo eleito, mudando ou não, né, o governo. Então a ideia original dele era de algum planejamento para que o governo que entrasse na sequência, principalmente se houvesse uma mudança, né, de orientação política ou algo do tipo, para ele manter algum nível de planejamento para um ano seguinte ao governo que acabou. Então, por exemplo, é para terminar uma obra, terminar um projeto, ou continuar alguma despesa de caráter continuado antes de uma revisão, né? Mas o PPA, ele é basicamente uma regra provisória que ainda não está muito bem definida desde a Constituição de 88, né? E alguns economistas discutem de que as leis que deveriam ser dispor sobre prazos, limites, do que vai ou que não vai no PPA ainda não estão definidas, né? Precisa ser melhor especificada. Então, parte dessa lei que deveria colocar regras para gestão financeira, gestão patrimonial do governo, uma parte dela está na própria Constituição, que veio lá da Lei do Orçamento de 64, né? Outra parte está na LDO, que é todo ano revisada, e aí de maneira genérica, e é uma parte ainda ela foi assumida na Lei de Responsabilidade Fiscal, né, do ano de 2000. Então a ideia de que tem um instrumento que define certinho tudo para a administração pública, né, para como acontece o planejamento e a execução, ainda existe essa crítica de que ela ainda está escassa, não existe ainda, né, então precisaria especificar melhor. Na prática, o PPA ele acaba sendo ignorado no primeiro ano do governo que muda, né? Então, ele vale para 3 anos últimos. No primeiro ano, quando muda a gestão, principalmente se muda a gestão, né? Se o governante não é reeleito, por exemplo, ou se é de outro partido, ele acaba basicamente sendo ignorado. E outro problema do PPA é que, em princípio, ele era para ser o plano total, né, do planejamento do que vai ser feito durante o governo, né? Mas às vezes ele concorre, né, com outros planos que vão surgindo ao longo dos governos por demandas específicas que acabam de alguma forma sobrepondo esse papel de planejamento que ele tem. Então, alguns exemplos: o próprio programa, o PAC, né, Programa de Aceleração do Crescimento, há a discussão de que ele concorreria com metas do PPA, então, mas que agora já está, né? Agora ele não sobrepõe mais o PPA, ele está dentro do PPA. Então, ou planos diversos, como o do desenvolvimento da educação, ou planos setoriais para a saúde, para a segurança, e por aí vai. A ideia é de que você cria um instrumento único que, em tese, deveria caber todos o planejamento para aquela gestão, né, principalmente para aquele planejamento de longo prazo, mas você vai criando ao longo do governo em questão, você vai criando outros planos que concorrem ou que se sobrepõem a ele. Então o PPA, de fato, às vezes não tem tanta... Ele é uma peça que não funciona de fato no dia a dia, né, uma peça quase que decorativa, apesar de lá estar contida todas as intenções por aí, mas ele poderia ser melhor, né? Essa que é a ideia. Outro problema na execução orçamentária brasileira, que daí afeta bastante o processo, principalmente de planejamento, é que o sistema político que a gente tem hoje em dia aqui, e aí, porque é determinado historicamente, porque a nossa sociedade foi construída e é do jeito que ela é, porque tem um histórico por trás disso,
que eu não vou entrar em detalhes aqui, que nem cabe, mas o nosso sistema político, ele induziu a prioridade, dentro do processo orçamentário, a prioridade do orçamento propriamente dito, da LOA, da Lei Orçamentária Anual. Então, primeiro, o político, ele está mais interessado, né, o interesse político é de executar o orçamento e não do planejamento. Então, ele está muito mais preocupado no dinheiro que vai ter ou não para ele fazer as propostas dele do que planejar no mais longo prazo, né, planejar uma política pública de mais longo prazo, por aí vai. Não estou dizendo que não existe isso, que não existiram, mas eu estou dizendo que o sistema político como um todo, ele está mais preocupado naquilo que vai ser executado e entregue do que naquilo que vai planejar, né, que vai ser planejado para ter retornos mais adiantes, né? A própria discussão das emendas parlamentares, do governo tentar aprovar uma lei ou não, mediante a liberação de recursos, dá esse caráter, né, mostra, evidencia esse caráter imediatista, né? E lembrando lá da nossa, quando eu apresentei a teoria da escolha pública, a ideia de que o governante, o político, ele quer maximizar o seu tempo no governo. Então ele quer fazer coisas que possam reproduzir ele enquanto governante. Então ele quer entregar coisas que as pessoas vejam, as pessoas que vão votar nele no próximo exercício vejam e que possa reproduzir ele enquanto governante, né? Então essa trindade, né, de que planejamento, direcionamento dado pelas diretrizes e a execução, ela fica muito fragilizada no processo orçamentário brasileiro, porque tem muito foco na execução, de fato, do que no planejamento. Aí tem outro problema na nossa execução aqui, que não é estritamente político, mas é um cronológico mesmo, que tem conflitos de prazos entre as aprovações das diversas peças orçamentárias, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa no primeiro ano do PPA, ele é um governo novo e vem um PPA antigo. Então, a LDO daquele ano, do primeiro governo, para o segundo ano do governo, ela é uma LDO que não está relacionada ao PPA anterior. Então, ela é uma LDO que não tem PPA, então tem um conflito aí. E a mesma coisa a LOA. A LOA que vai ser aprovada para o segundo ano do mandato, ela não é do PPA que está vigente. Para o primeiro ano do mandato, ela não é o PPA que está vigente. Então, tem um conflito aí. Esses aspectos bloqueiam, de fato, né, a execução e a integridade do orçamento enquanto uma peça única, né, dividida em três, mas que dá um planejamento, dá diretrizes e dá a execução, de fato, do gasto público, né? E aí, se a gente entra na história mais recente da execução orçamentária no país, a gente tem um processo, hoje em dia menos, mas que historicamente foi bastante viciado, né? Então, desde os anos 90, a gente tem uma prática, a primeira delas é de subestimação de receitas, né? Então, a sistemática de se fazer uma proposta orçamentária, ela era precária, né? Desde os anos 90. Então, não tinham, né, por exemplo, os critérios de definição de prioridades, nem nas diretrizes dos gastos, né? As diretrizes do governo que se transformariam em gastos. Não tinha, né, desde os anos 90, ainda tem, mas ainda é escasso, né? Procedimento de avaliação de despesa, né, principalmente para medir a eficiência e a eficácia dos gastos públicos. A gente tem alguns indicadores atuais, mas ainda são insuficientes, né? E ausência de bases, né, mais concretas para estruturação do orçamento propriamente, né? E principalmente do planejamento, né? Ter uma visão mais de longo prazo.
A instituição, né, lá pelo decreto de 60, pela lei orçamentária de 64, da classificação funcional programática, que é o que a gente ainda tem até hoje, é onde pretende-se determinar, né, as ações concretas, né, do governo a partir de atividades, de projetos, de ações, ela ainda é usada de maneira precária, ela não é de fato um instrumento, né, que vê lá a atividade finalística, o que o governo quer mudar na sociedade, versus os recursos e como esses recursos são preparados, são arrecadados, são utilizados nessa atividade funcionalística, né? E aí, mais uma vez, o próprio legislativo tem algum desinteresse em cumprir ou aprimorar as regras, né, que são estabelecidas, né? Por quê? Porque principalmente essas regras, né, que dão um caráter mais geral, de âmbito mais público, né, de mais generalizado para toda a sociedade, para toda a população brasileira, elas impactam, né, elas esbarram nos interesses individuais dos próprios legisladores, né, do próprio legislativo. Porque eles estão mais interessados, né, historicamente, naquilo que é diretamente, que influencia diretamente o seu eleitorado, né? Então, eles estão muito mais preocupados com as emendas, o que eles podem fazer para as suas regiões, do que uma coisa mais geral para o país como um todo. Então, esse elemento de classificar programas, classificar ações e fazer uma análise e uma elaboração e execução orçamentária mais ampla, fica comprometida. Primeiro porque, historicamente, não se tem instrumentos, né, adequados, ou as práticas são precárias, e em segundo lugar porque quem faz isso tem outros tipos de preocupação, né? Não estão tão dispostos ou interessados em coisas mais amplas, mas nas coisas específicas que são dos seus interesses individuais, né, seus interesses eleitoreiros. E aí tem um descompasso grande que uma parte da literatura vem criticar, que é desde os anos 90, né, nos anos 80 e 90, por conta dos problemas que o país sofreu de falta de crescimento, problema com dívida pública, má estimação de receitas e descontrole de despesas, mas é um problema que se mantém até hoje, que é dada, né, a política, o tipo de política que se coloca hoje em dia, um problema, a dificuldade que o executivo tem de segurar as contas públicas, né? Ele tem os instrumentos legais para executar, mas sofre impactos e sofre pressões de diversas naturezas que tendem a forçar o não cumprimento do que está estabelecido no orçamento. Então, é sempre um conflito entre executivo, legislativo e a ideia mais macro, mais geral de política econômica daquele país no caso no Brasil, naquele período específico, né? O que eu estou dizendo com isso? Então, o orçamento, mesmo que ele não tenha exclusivamente esse fim, ele é uma peça que que serve para mostrar o controle das contas públicas, por um lado, né? Então, o executivo está lá, ele tem o poder de executar o orçamento e, de alguma forma, controlar as contas públicas. Por outro lado, você tem um legislativo que quer sempre buscar mais recursos daquele orçamento dado para atender às suas demandas individuais. Por outro lado, você tem uma série de lobbies, né, que também tem de grandes empresas, ou de grandes lobistas, né, que tem influência sobre a peça orçamentária, sobre o governo, também querendo extrair o máximo de proveito daquele orçamento. Então, por um lado, você tem várias pressões, né, e você tem a sociedade que demanda o setor público nas suas necessidades mais elementares, né, saúde, educação, transporte, segurança. Então, você tem uma série de conflitos, né, de interesses buscando espaço no orçamento,
e você tem um executivo que é forçado a tentar consolidar esses interesses, por um lado, e por outro lado, dada a política econômica que se estabeleceu hoje em dia, tentar controlar as contas públicas tendo em vista esse problema, tanto essa disputa quanto a necessidade que se criou de fazer uma peça orçamentária que não só estivesse controlada, mas em termos fiscais que ela fosse superavitária, né? Então, o que acontece de fato na prática orçamentária aqui no Brasil? Tendo em vista todos esses interesses, o Executivo elabora, né, a peça orçamentária, e aí, por meio de uma série de negociações com os parlamentares, ele aprova a quantidade de recurso para as emendas de bancada, para as emendas individuais, e aí depois, e além disso, com seus ministérios, né, com os órgãos do Executivo, e ele manda o projeto de lei, né, para o Congresso. E aí, quando por algum motivo ela é examinada e alterada, ela volta para o Executivo e é ali que edita e faz os decretos de programação financeira, né? Então, voltando lá na nossa última aula, é o Executivo que vai determinar quando e quanto vai ser empenhado para cada dotação orçamentária, quando vai ser liquidado, aí vai depender da obra, e como vai ser executado o orçamento, depois dessa grande negociação que tem, né, entre as casas legislativas e o Executivo brasileiro. E aí, quais são os vícios que acontecem no Brasil, né? Acontecia muito mais um período de altas inflações, né, de processo inflacionário muito grande no Brasil, até a estabilização do Plano Real, e aí a gente vai ver daqui a pouco também, mas também são coisas que acontecem ainda hoje. Quando o Executivo elabora a proposta orçamentária, ele tá estimando as receitas e fixando as dotações orçamentárias. E aí o Ministério do Planejamento, ele fixa as cotas que cada um dos ministérios vai ter e vai para os ministérios essa peça orçamentária. Depois os orçamentos dos ministérios voltam para o planejamento, e aí tem uma discussão de que, dependendo das prioridades do governo, qual é o orçamento, né, de qual entidade vai ter mais ou menos recursos, de acordo com a disponibilidade, de acordo com as prioridades do governo. E aí tem uma negociação política dentro do próprio Executivo para determinar as dotações orçamentárias. E aí passa para o Legislativo. No Legislativo, aí tem alguns problemas. Eles costumam, praxe isso, não só no nível federal, mas eu já acompanhei no nível municipal também, e no Estado basicamente a mesma coisa. Quando a peça orçamentária vai para o Legislativo, há uma elevação da estimativa de receita e alguns cortes de algumas categorias de despesa também. Por quê? Porque as casas legislativas têm interesse de aumentar cada vez mais aquela parcela de recursos públicos destinado às suas emendas particulares ou emendas de bancada. Então existia muito mais, mas ainda existe esse costume de, quando chegar a peça orçamentária, vai pro Legislativo, ele elevar as estimações de receita e tirar alguns gastos para poder colocar suas emendas ali, nesse espaço que surgiu. Então, no caso federal, tem uma reestimativa pela Comissão do Orçamento no Congresso. E aí começa o jogo político, que antes era dentro do Executivo, agora começa dentro do Legislativo mesmo, e entre o Legislativo e o Executivo, para, primeiro, aumentar a estimativa de receita e, por outro, ajudar no contingenciamento, né, no corte dos gastos. E aí o Executivo,
já sabendo dessa prática, né, que o legislativo vai fazer, e tendo em vista que hoje em dia a ideia do orçamento é que ele gere um resultado superavitário, né, primário no seu conceito fiscal, a gente vai ver também por quê logo mais, já que o executivo tendo em vista isso, já manda então, para tentar se aproximar da realidade, um orçamento subestimado, porque ele sabe que o Congresso, ou a Casa Legislativa, vai aumentar, vai reestimar essas receitas, e aí é como se ele reestimasse no nível que o Executivo teria feito em primeiro lugar. Então ele tem esse vício de mandar com receitas superestimadas para o próprio Legislativo fazer esses ajustes. Então já começa um jogo aí político para tentar abrigar as demandas gerais, as demandas individuais de bancadas, né, do Legislativo, ao mesmo tempo que garantir uma retenção de despesas para gerar o objetivo de política fiscal, que é o superávit primário das contas públicas, né? Esses processos eram muito mais obscuro, né? Um processo muito menos transparente até o processo de estabilização econômica do Plano Real, em 94. Então, depois da CPI do orçamento, lá de 93, cujo relatório foi publicado em 94, começou-se a investigar, né, o que tinha lá dentro do orçamento, quais gastos eram de fato ou não, o que era desvio. E a partir disso, e mesmo depois do plano de estabilização, começou-se uma prática orçamentária no Brasil, mesmo com problemas, mais próxima da realidade. Porque, primeiro, né, a CPI tirou, foi o escândalo dos anões do orçamento, tirou práticas espúrias, né, que eram evidentes do orçamento, e a necessidade de se recorrer a recursos vindo de fora, basicamente a financiamento externo para fazer o Plano Real, fez com que o país adotasse procedimentos orçamentários que fossem mais condizentes com a realidade efetiva do país, né, com a verdade orçamentária do país. E a própria diminuição, né, quase eliminação da inflação, obrigou, de alguma forma, o país a adotar esse tipo essas práticas mais condizentes com a verdade orçamentária. Então, o que a gente vê hoje em dia no orçamento brasileiro é que desde o Plano Real ele tem mais ou menos a mesma lógica. Então, desde a estabilização econômica, ele funciona mais ou menos igual. Lá no Plano Real, para que ele fosse viabilizado, colocou-se, né, no Brasil a discussão de que o setor público como um todo precisava ser repensado, ou reformado, ou reestruturado, de forma a mostrar mais claramente quais eram o papel do setor público, como que ele atuava na economia, e porque ele se encontrava historicamente em processos de crises, seja crise inflacionária dos anos 70, crise da dívida dos anos 80 e depois a crise da abertura do começo dos anos 90. Então, o setor público sempre vinha, por motivos diversos, em crise. E aí a ideia que se tinha à época era que seria necessário, para restabelecer uma trajetória de crescimento da economia, de desenvolvimento, né, da sociedade, de estabilização, que o setor público tivesse condições de se financiar de maneira mais estável, de maneira mais estruturada, de maneira menos oscilante, né, menos vulnerável. Então precisava-se de uma reestruturação do setor público para mostrar de fato a realidade fiscal. E o que os estudiosos a respeito falam é que lá no Plano Real começou-se uma reformulação, né, do regime fiscal brasileiro. E aí uma primeira coisa, que é o que todo mundo que vai falar do período para falar do período da estabilização econômica, do Plano Real, na perspectiva fiscal, eles recorrem a um diagnóstico do professor Baixa, lá de 94, que dizia que o grande problema do setor público era que ele tinha um déficit público, né, arrecadação
menor do que as despesas, né? As despesas eram maior, um déficit público que ele chamou de potencial, que era causado pela inflação. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, né, que a alta inflação do período, né, dos anos 70 em diante até 94, a inflação era um jeito de acomodar o déficit público, era um jeito que o governo tinha de manejar suas receitas e despesas, que ele acomodava ali, porque, de verdade, quando você tirava a inflação, as receitas eram bem menores do que as despesas, né? Então, a ideia dele era o seguinte, o déficit potencial que tem no Brasil é considerável em sua parte propriamente fiscal, ou seja, no conceito operacional, devido tanto a uma subestimação das despesas quanto a uma superestimação das receitas. O que é isso? As receitas públicas, elas eram corrigidas pela inflação. Então, o governo, na parte da arrecadação, ele não sofria tanto. Então, ele superestimava as receitas porque ele sabia que a arrecadação ia corrigir o valor da receita. E a despesa do setor público era dada em termos nominais. Então, o governo gastava, mas nominalmente, quando você tirava a inflação, né, ele não tinha déficit. Mas quando você tirava a inflação, que é o que ele chama de conceito operacional, tirando o efeito da inflação, o governo teria um déficit potencial, ou seja, as receitas dele são menores do que os gastos aprovados. Então, o governo, na visão do Baixa, ele conviveu durante muito tempo com um déficit público potencial, porque as receitas eram corrigidas e as despesas não. Então, o que se começou a propor a partir desse diagnóstico do Baixa? De que precisava fazer uma consolidação fiscal permanente no Brasil. O que é isso? O que é essa consolidação? É um ajuste de receita e despesa pública para tentar controlar principalmente os gastos públicos, para reduzir, né, o gasto excessivo, ou para tentar controlar de que os gastos fossem, né, e sejam do tamanho da quantidade que o governo consegue arrecadar, se financiar. Então, quando se fala em consolidação fiscal, está se pensando basicamente em um ajuste de contas do Estado, para que o Estado gaste menos do que ele está gastando, né? E principalmente que as receitas, se possível, sejam maiores do que os gastos. Na visão deles, lá em 94, como o Brasil estava entrando no circuito de valorização do capital, no circuito financeiro internacional, você ajustar as contas públicas seria a condição necessária para atrair investimento externo, atrair dólares para cá, que eram fundamentais para funcionar o plano real, para que o plano real desse certo. Então, você devia garantir aqui dentro do Brasil políticas do setor público que fossem garantidora de estabilidade de todas as variáveis macroeconômicas, então de inflação, de emprego, de taxa de juros e por aí vai. Então, o governo, nessa visão, teria que se ajustar para garantir um ambiente aqui estável, um ambiente propício aos investimentos internacionais, né? Então, na parte orçamentária, na parte fiscal propriamente dita, primeiro o governo precisava estabelecer e respeitar os limites, né? Os princípios estabelecidos tanto no orçamento quanto nas suas execuções. Então, não gastar acima da arrecadação, estimar de maneira mais próxima da realidade possível as receitas, estimar, né, determinar as dotações para gasto da maneira mais próxima da realidade e, além disso, definir um aparato institucional. Lembrando lá da nossa discussão da ideia do neo-institucionalismo, né, criar instituições fortes para o Estado agir e tal. Então, o Estado deveria criar um aparato, né, uma institucional, instituições fortes, para garantir que ele fosse estável, né, o Estado
conseguisse agir de maneira estável e prevista ao longo do tempo e, além disso, né, além de controlar as contas públicas, gerar algum superávit, né, e aí no caso superávit primário, alguma economia de recursos públicos que fosse aquela, né, que garantisse que a dívida pública seria solvente. Então, como o Brasil estava entrando nesse circuito internacional de valorização do capital, a nossa dívida seria o atrativo, né, para os investidores externos investirem aqui. Mas eles só investiriam como, de acordo com essa lógica? Se o Brasil mostrasse jeitos de pagar. E esse mostrar o jeito de pagar, nessa visão, gerando um superávit primário, as arrecadações não financeiras do Estado serem maiores que os gastos não financeiros do Estado. Então, esse seria o superávit primário, né, que foi proposto lá desde o Plano Real e que virou o grande mote da política fiscal hoje em dia. E aí o Plano Real, tendo em vista, né, toda essa discussão e toda uma série de pensadores, de economistas defendendo, né, a visão dominante de economia à época, defendendo isso, o próprio Plano Real, na parte fiscal, ele se propôs a desenhar, né, redesenhar esse aparato institucional e fazer um regime de atuação do governo, né, fazer um regime fiscal que fosse condizente a essas demandas, né? Que são demandas de um ideário mais neoliberal, então mais propício, né, mais favorável às ações do mercado, né, da ação coletiva, da ação do funcionamento do mercado, do que de outros aspectos da sociedade. E o Plano Real se propôs a fazer isso. E aí qual que é a ideia, né, de atuação do Estado, né, via política econômica desde essa época? Primeiro, a principal coisa que vale até hoje isso no jeito que o Brasil hoje em dia faz a sua política econômica. A ideia de que você precisa, antes de tudo, controlar a inflação. Então a inflação precisa estar estável e numa trajetória que todos os agentes econômicos sabem. Por quê? Por trás disso tem uma ideia de que o Estado ele está lá, mas ele não pode agir muito na economia. Então, por quê? A ideia dessa corrente, né, que é a que domina bastante desde os anos 90 aqui o caso brasileiro, é que o mercado por si só conseguiria atingir, né, os equilíbrios de mercado, o nível de emprego suficiente, né, o nível de produto, né, o nível de PIB que é condizente com as estruturas produtivas locais, né? Então esse é uma visão que dominou desde o Plano Real. Aí no período dos governos PT ela ficou de lado um pouco, apesar de seguir algumas linhas, então do Estado mais atuante, e é uma visão que volta agora também, né, de que o governo não tem que estar atuante, né, de maneira ativa, e ele tem que só garantir as condições do funcionamento do mercado. E ele garante isso, basicamente, nessa visão, por meio da política monetária, de conter a inflação. Bom, e o Estado, basicamente, o governo, ele é visto também pela política fiscal, a política que mexe efetivamente no orçamento público. Então, nessa parte fiscal, né, de mexer com o orçamento público, o que o governo precisa fazer? Qual que é o papel do Estado dentro dessa lógica de política macroeconômica? Primeira coisa, é a história da consolidação fiscal. O governo tem que sempre, nessa visão, ajeitar receita e despesa para manter um superávit orçamentário. Então ele tem que mostrar que as receitas fiscais são maiores do que os gastos dele. Segundo, fazendo esse superávit, ele mostra que ele consegue pagar a dívida pública. E se ele consegue pagar a dívida pública, teria investimentos externos para cá. Então, faz todo um esforço orçamentário para gerar superávit, para mostrar para os agentes que o governo tem condições de pagar, de sustentar a sua dívida.
E uma outra coisa é que se o governo gera superávit, se ele gasta menos do que arrecada, ele não tem uma pressão sobre a inflação, ou seja, toda vez que o governo gasta, isso é demanda para a economia como um todo. Então, quando ele compra ônibus, né, para fazer suas políticas, ou quando ele compra caminhões, quando ele faz uma estrada, ele está gerando demanda para o setor privado, né, e essa demanda são recursos públicos, né, dinheiro público que está indo para a economia. A ideia de que esse pessoal tem é de que quando o governo faz isso, ele está pressionando a demanda e a capacidade produtiva da economia brasileira não dá conta. Se não dá conta, o que acontece? Aumentam-se os preços. Então a ideia de gerar um superávit primário também tem a ver com essa de o governo não gerar pressões de demanda que vão aumentar os preços da economia. Então, por um lado, mostrar que ele consegue honrar com as dívidas, né, que ele assumiu, e por outro lado, ele não gerar pressão de demanda que não vai gerar inflação. Então, essa ideia toda começou lá no Plano Real e foi ganhando forças cada vez mais conforme foram passando-se os anos. Então, a ideia desde sempre é de que o setor público precisa ter as contas não só ajustadas, né, saber certinho de onde está arrecadando e onde está gastando, mas também fazer que elas sejam além, que elas consigam fazer um superávit primário, né, para mostrar para os agentes que aqui é um país estável e para não gerar né, para não gerar pressões de demanda que gerariam inflação. Essa ideia, até 97, mais ou menos, e com um relativo crescimento econômico que teve, de 94 até 97, o Brasil, no ajuste das contas públicas, seguiu uma estratégia gradualista, que a gente fala. O que é isso? É uma estratégia que você vai ajustando as contas aos poucos, e mesmo que você não atinja os objetivos estabelecidos, você sabe que ele mostra que a trajetória é para atingir. Então foi feita uma estratégia gradualista. Teve anos com déficit, anos com superávit, mas o entendimento do mercado como um todo para essa época era que o governo estava seguindo, né, uma trajetória para a estabilidade, até mais ou menos 97 e 98. Mas, mais uma vez, nesse período, a partir de 97 e 98, o Brasil, assim como outros países emergentes que estavam entrando no circuito de valorização, né, internacional do capital, ele sofreu principalmente porque outros países parecidos sofreram alguns ataques. Então, por exemplo, teve crise na Ásia e crise na Rússia e depois crise no México, que colocaram, né, em dúvida para os investidores internacionais se o Brasil não seria o próximo país a sofrer com crise. Então, essa estratégia gradualista de ajuste das contas públicas estava indo relativamente bem, segundo essa lógica, até 97, 98, quando estourou a crise na Rússia, e depois no México e depois na Rússia. E em 98 aqui, começaram-se os ataques especulativos contra a moeda brasileira, contra o real. Quem viveu essa época vai lembrar que o real foi a quase R$4 para o dólar, numa paridade antes que era 1 para 1, foi para 4, né? Então foi um salto muito grande. E aí aquela trajetória, né, de ajuste das contas públicas, que era considerada estável ou tendendo à estabilidade, já foi vista como não mais estável, porque a dívida pública, por exemplo, ela deu um salto de 34,5% do PIB em 97 para quase 42% em 98, fruto principalmente desses próprios ataques especulativos, né, contra a moeda, então, contra o real brasileiro. Então, essa trajetória já mostrou para os investidores, né, e principalmente para os órgãos de financiamento, e aí o FMI entra com uma parcela muito grande, né, na determinação do curso da economia brasileira, do Brasil mostrar que ele conseguia
e fazer ajustes pesados nas contas públicas para ele se manter nesse circuito internacional de valorização do capital e para ele conseguir recursos para financiar os seus programas aqui, para garantir a estabilidade da economia e as ajudas que viessem, né? Os empréstimos que viriam. Então aqui eu coloquei um grande exemplo que é o que foi usado assim, a primeira vez que a prática foi usada de maneira pesada foi um decreto expedido em setembro de 98 para cortar, né, contingenciar 4 bilhões do custeio e investimento do orçamento para o fim do ano. Então, ou seja, era 4 bilhões de reais que você deixaria de gastar até o final do ano, de setembro até o final do ano, para mostrar que o governo estava fazendo economia e para que continuassem, né, os agentes internacionais investindo aqui, para tentar segurar a especulação contra a moeda brasileira e para garantir, principalmente ao FMI, de que o Brasil conseguia fazer ajuste fiscal para ter recurso, né, para ter direito a pegar os recursos com o FMI. E aí teve essa medida, né, depois teve uma medida provisória em setembro também para aí formalizar, né, teve um decreto e depois uma medida provisória que formalizava essa mudança de orientação da política final, da política fiscal aqui no Brasil. Por que eu falo que é uma mudança da orientação de política? Porque foi a primeira vez, né, no orçamento que se definiu uma meta de superávit primário, daí já para o ano de 98. Você estava no exercício fiscal em questão e lá em setembro se define uma meta de superávit para ser atingida naquele ano ainda. Então é uma colocação muito forte, né? Uma mudança de fato, uma imposição de mudança de regime fiscal muito forte. Então é emblemático isso. E aí teria até novembro daquele ano para fazer aquele plano, um programa de estabilidade fiscal para daí o país se colocar apto a receber recursos do FMI. Esse plano de estabilização fiscal ele previa mudanças estruturais, avanços institucionais, mudanças na legislação, principalmente em consoante com as diretrizes do FMI. Então, nesse período, a gente teve um forte ajuste, né, nas receitas e nas despesas do setor público, de maneira a gerar um superávit primário já em 99. Então, no ano de 99 já teve um superávit primário. E essa geração de primário e esse modo de fazer, né, com que as receitas fossem maior do que as despesas, ela alterou todo o procedimento da própria elaboração e execução da peça orçamentária nos seus 3 níveis. Mas ela teve principalmente impactos na LDO, para todos os anos seguintes, e na própria LOA, de cada ano específico, né? Era uma maneira que se pregava de recuperar a credibilidade frente aos mercados internacionais, que impactou diretamente o jeito de se fazer a política pública, política orçamentária aqui dentro no Brasil, de se mudar as prioridades, né? E aí o acordo que foi feito com o FMI lá em 99, ele de fato ele estabeleceu um novo regime fiscal aqui no país, né? Que daí o país precisava explicitar de alguma forma as regras que ele ia adotar para o comportamento fiscal, né, para o comportamento do governo. Ele implantou o princípio de estabilidade da dívida e das contas públicas como norteador da política fiscal, ou seja, o Estado, a partir desses acordos, ele não mais previa o orçamento, né, com base enquanto um instrumento de política de ação de fato na economia, mas sim tendo em vista também que ele tem que ser norteador dos agentes internacionais que
que vão aplicar naquela economia. Então ele está subordinado a outra lógica, que é a lógica do mercado, a lógica de gerar riqueza, né? Mostrar riqueza para que o mercado consiga, queira ou não, investir aqui. Então muda a perspectiva da prioridade do governo. Apesar de ter dotações de orçamento para as áreas prioritárias, não é mais essa a principal moção, né? Não é a principal balizador. O principal balizador é gerar condições de estabilidade para que o mercado se estabeleça, para que o mercado possa atuar. Como é feito isso? Gerando economia de recursos, ou seja, gerando receitas maiores do que as despesas. E só lembrar que nessa época o Brasil ainda conseguiu fazer todas essas mudanças, toda essa contenção de gasto, mesmo sofrendo, como vários outros países emergentes, mesmo sofrendo ataques especulativos, né? Mesmo sofrendo por crises e mesmo sofrendo fuga de capital. E isso é emblemático porque o regime de fato muda totalmente depois das séries de ataques contra o real, né? Das várias fugas de capital daqui do Brasil, que culminou com a flexibilidade cambial. Então, em 99, depois dessa crise contra o real, o governo definiu de que a moeda, o câmbio não era mais fixo, passava a ser flutuante, e aí foi estabelecido o que a gente conhece hoje, né, como o tripé da política econômica, que são as metas para a inflação, o câmbio, que passa a ser, né, a taxa de câmbio passa a ser flutuante, e na parte que nos interessa mais aqui, o superávit primário como o principal aspecto da política fiscal. Então, o tripé é meta de inflação, câmbio flutuante e superávit primário, para mostrar que as contas públicas são saudáveis ou sustentáveis, como eles costumam ser. E aí, a política, desde 99, em que isso é mais forte, a política fiscal, né, que é a organização do orçamento público como um todo, ela é basicamente para sustentar esse novo regime de política econômica, que é garantir, né, com que o mercado consiga atuar na economia brasileira e que o Estado não atrapalhe essa ação do mercado. Então, desde 99 até aqui, tem essa ideia, né, de que a política fiscal e o orçamento ele deve ser manejado para poder acomodar esses interesses. E aí, durante todo o período, né, aí começa uma série de discussões, uma série de problemática que é inerente à economia brasileira. Para garantir, né, a vinda de recursos, para garantir a estabilidade, o governo sempre, e para garantir que a inflação fica na meta, o governo sempre utilizou do aumento da taxa de juros para atrair capital ou para reduzir a demanda, né? Quando você aumenta a taxa de juros, o crédito, por exemplo, fica mais caro. Então é mais difícil tomar emprestado e é mais difícil gastar, o público no geral. Só que quando o governo aumenta a taxa de juros, esse aumento tem impacto na dívida que ele paga para quem toma emprestado dele. Então, e não só isso, né? Quando teve crise cambial também, que o câmbio aumentou bastante, uma boa parte da dívida pública também era atrelada ao câmbio. Então, é o câmbio e a taxa de juros. Então, para mostrar para os investidores internacionais ou para os agentes econômicos fortes aqui dentro de que o Brasil é estável, de que o Brasil tem contas públicas ajustadas e tudo mais, ele precisa mostrar via a dívida pública, que não pode aumentar muito, e o superávit primário, que garante o pagamento, né, dessa dívida. Acontece que a dívida, na maior parte dos anos do Brasil, ela aumenta muito mais por conta do câmbio e dos juros, que tem uma dinâmica completamente diferente da nossa realidade fiscal do dia a dia, do que por próprios movimentos que estão nas mãos efetivas do governo, que é o ajuste de receita e de despesa.
O governo pode, sim, claro, se ele controlar as variações de câmbio, se ele reduzir a taxa de juros da economia, ele pode controlar esse aumento, né, do endividamento público como um todo. Mas acontece que isso não, geralmente, né, nessa visão dominante, não está em discussão, ou está em discussão de maneira geral. O que se busca é que o governo faça esse ajuste fiscal, né, do lado fiscal, das receitas e despesas, sem levar tanto em consideração essa outra parte que é o que dá mais impacto na dívida pública, né? E por que isso foi se consolidando ao longo do tempo? Porque logo no começo, né, de 99 até 2002, por exemplo, câmbio e juros aumentaram bastante, fizeram com que a dívida aumentasse bastante, mas o governo meio que corria atrás e conseguia fazer ajustes fiscais que fossem condizentes para não aumentar tanto, né, a trajetória. Mas mesmo assim, teve surtos inflacionários aqui no país, teve aumento de juros e teve aumento da taxa de câmbio que fizeram a dívida nos últimos anos do governo do FHC aumentar, mudar de patamar, que a gente fala. Então, de 48% do PIB lá em 99, ela pulou para quase 57% do PIB em 2002, né? E o governo sempre tentando, né, via ajuste nas contas públicas, garantir um superávit que fosse condizente com essa trajetória, que não aumentasse tanto, né? E aí, para garantir, pensando nas regras, nas leis, na transparência de que o Brasil era um país comprometido, a LDO, né, aí já entrando na peça orçamentária, a LDO, a partir de 99, começou a estabelecer as metas de superávit primário para o ano seguinte, para a lei orçamentária do ano seguinte. Então, em 99, você dava as diretrizes de como o orçamento deveria ser, a partir de 99, ser executado no ano seguinte, e você já determinava que uma parte dele, então no primeiro ano, de 3,1% do PIB, deveria ser destinado a superávit primário. Então eram 3% do PIB que não poderiam ser gastos com os projetos, as ações estimadas pelo governo. E isso foi aumentando ao longo dos anos, passando a 3,25% e depois 3,5% em 2001. Por que eu falo que essa lógica, né, e a capacidade do governo segurar gasto foi essencial para sedimentar esse projeto, né, esse regime fiscal? Porque o Brasil ele conseguiu manter, né, ele conseguiu atingir, né, cumprir essas metas fiscais, e em alguns casos até com uma certa folga, né? Então, por exemplo, a meta que era de 3,5 em 2002, por exemplo, foi para, efetivamente, o governo conseguiu economizar 3,9, então teve um excesso aí de economia, né? Então começou-se a usar com mais frequência esse instrumento, né, de utilizar as receitas públicas, controlar o orçamento para poder garantir esse superávit primário necessário para esse tipo de ajuste que foi feito no país. E aí então a gente tem essa lógica de geração de superávit primário, né, dentro do processo orçamentário, e aí eu vou parar um pouco com essa coisa histórica para voltar para o próprio processo orçamentário para mostrar como que isso é feito e como que isso, no fim das contas, é prejudicial para quem pensa, né, o orçamento público enquanto instrumentos de planejamento, de execução de prioridades políticas e prioridades para a sociedade, não só de interesse de uma parcela específica dela. Quando a gente fala em cortar gastos, na verdade, a gente está falando em contingenciamento, né, que é retenção dos recursos públicos. E na linguagem técnica,
é limitação de empenho e movimentação financeira. Então, lembrando lá daquelas etapas do processo de execução orçamentária, você tem a limitação do empenho, ou seja, o primeiro jeito de você contingenciar, né, de cortar os gastos destinando menos recursos para alguma dotação orçamentária específica, né? Além dessa limitação do empenho, o processo de contingenciamento pode ser dado também nas outras fases, né, da execução orçamentária. Que jeito? Bom, como eu disse na outra aula, o orçamento ele é feito pelo critério de competência, né? Então você tem programado ao longo do ano as dotações ou o recurso financeiro destinado a cada uma das ações específicas do setor público. Mas o dinheiro, efetivamente, pode não sair do caixa do governo. E para fins de superávit primário, o que conta é o dinheiro que está lá no caixa do governo. Então, por exemplo, o governo pode ter contratado uma obra pública, né? Ele pode ter empenhado, essa obra pode ter sido executada, o dinheiro está lá carimbado, né? Na linguagem mais vulgar, o dinheiro está carimbado para aquela destinação, está separado lá, mas ele não saiu efetivamente dos cofres públicos, ele está lá no caixa do Tesouro Nacional. E esse dinheiro lá no caixa do Tesouro, ele é contabilizado como superávit primário. Então, o governo, de fato, ele fez uma despesa, mas para critérios de contabilização e da contabilização do superávit primário, ele está lá, é como se ele não tivesse feito, mas ele vai ser pago em algum momento. Então, a despesa foi, de fato, executada. E por que eu estou contando essa história? Porque durante muito tempo, os governos, né, se utilizaram bastante dessa prerrogativa de não pagar o que foi, né, não tirar efetivamente o dinheiro do Tesouro Nacional e creditar na conta de quem fez o serviço para gerar o superávit primário. Então, é como se fosse não uma coisa transparente do que está acontecendo na administração pública, né? E por muito tempo isso foi muito utilizado. Então, boa parte da execução financeira ia para restos a pagar, para gerar superávit primário, para fazer frente a essas exigências, né, dos órgãos que emprestavam dinheiro, principalmente do FMI. Porque o conceito de superávit primário é um conceito de caixa. E aí começa, então, uma série de problemas entre o executivo e o legislativo e quem presta o serviço de não receber, né, o dinheiro efetivamente no período quando estava programado, né? Então um negócio, né, um mecanismo que era previsto e possível e legal de você executar uma obra, mas pagar em outro exercício, né, dependendo, que faz parte da programação da execução financeira do orçamento, começou a ser usado para outros fins, né, que é de gerar superávit primário só por conta de um conceito contábil, ou seja, de caixa ou não. E aí começa os conflitos entre executivo, que faz isso, e o legislativo que quer que sua emenda, né, que foi executada lá, seja paga, para ele não ficar mal visto, e por aí vai. Mas essa prática de contingenciamento, ela conseguiu garantir, né, durante muito tempo, as metas, né, de superávit primário na maior parte dos anos. Principalmente por conta dessa lógica que não é tão clara, não é tão transparente, não é tão de verdade, né, não expressa a veracidade das contas públicas, né. E aí o que a gente vê, que a gente viu, e a crítica que se tem é que você você tem um impacto negativo na própria qualidade do gasto público. E antes de 2003, por exemplo, o que se via muito era segurar bastante o orçamento público, né? A liberação de dinheiro, para até a meta
de superávit ser alcançada, né? Quando a meta fosse alcançada, aí começava aquela liberação de verbas sem ter planejamento, sem ter até tempo hábil, né, disponível para poder executar. Então, eu venho de universidade pública, por exemplo, e vejo vários relatos, né, não estava lá na época, mas vários relatos de colegas, professores ou ex-professores, de que eles não tinham dinheiro, né, verba para participar de viagens de bancas de mestrado, ou bancas de concurso, ou fazer algum tipo de evento fora, até outubro, novembro. E aí, quando chegavam nesse período que o superávit já estava garantido, aí começava aquela liberação de dinheiro para viagem, sendo que não tinha mais viagem, ou dinheiro para participar de bancas, ou de congressos, sendo que não tinha mais congresso. Então ficava a qualidade, né, pegando esse exemplo em particular, a qualidade do gasto público ficava bastante comprometida, né, por conta dessa prática, né, de contingenciar os recursos públicos ao longo do processo de execução orçamentária, né. E aí o outro problema, que esse é um problema tão grave quanto, é que o orçamento público ele tem uma parcela significativa, né, o federal principalmente, em torno de 90% do orçamento público é destinado à despesa obrigatória, inclusive juros e encargos da dívida pública, né. E quando tem esse contingenciamento, ele acontece sobre as despesas que a gente chama de despesas discricionárias, ou seja, são aquelas despesas que o governo pode ou não executar ao longo do ano, seja porque não teve receita, né, então ele pode não executar, ou seja porque ele tem que fazer, dada essa visão de política e de papel do Estado, porque ele tem que fazer o superávit primário. Então, as obrigatórias são basicamente, além dos encargos da dívida pública, que a gente sabe que se tornou obrigatória ao longo do tempo, principalmente por essa visão, né, de que o mercado tem o poder sobre as decisões do setor público e tem que gerar superávit para fazer jus ao endividamento, para que o mercado invista aqui e tal. Além dessas, tem como obrigatória, que não pode ser cortada do orçamento, as despesas, os benefícios, né, previdenciários, salários, né, abono salarial, seguro-desemprego, a despesa dos poderes autônomos, então do judiciário, do legislativo, não podem ser cortadas, e lembrando que são eles mesmos que estabelecem o seu orçamento, eles que aprovam os seus aumentos de salário, por exemplo, e alguns programas sociais de que efetivamente não são obrigatórias, né? Legalmente não são obrigatórias, mas efetivamente ganharam um caráter de quase obrigatórias, né? Aí o exemplo mais claro disso é o Bolsa Família, né? Que pode ser revogado a qualquer momento, mas que ganhou ao longo do tempo um caráter de quase obrigatório, apesar de que no último governo tem, né? A gente não consegue garantir mais nada, dado o governo que está aí atualmente. E as discricionárias são basicamente dois tipos. Que são as que são passíveis do governo contingenciar, né, reter, do governo não gastar. São os investimentos e as outras despesas correntes, que é basicamente o custeio da máquina pública, né, material de consumo, material de limpeza, e tudo que está envolvido na manutenção do serviço público, né, na manutenção da máquina pública. E aí, tendo em vista, né, então aí vários aspectos, mais uma vez disputando o orçamento público, e agora um elemento novo, que é essa necessidade de se gerar um superávit primário passível, né, um superávit primário que consiga mostrar para os investidores internacionais que o país é um país estável, que as contas públicas são ajustadas, que o orçamento é equilibrado. Começou-se desde 94 também, a questionar a quantidade, né, de despesas obrigatórias que se tem no orçamento. Então, como eu disse, no federal
desde 94 em diante, é mais ou menos 90% do orçamento é de despesa obrigatória. E por conta da Constituição de 88, né, lembrando que, mais uma vez aí, de que até 88 pouca importância tinha sido dada para os aspectos da Seguridade Social, no intuito de tentar manter fixo, rígido no orçamento público, né, de que a Seguridade Social teria um destino, né, uma determinação orçamentária, criou-se as contribuições, né, sociais, que foram receitas basicamente vinculadas ao financiamento da Seguridade Social. Então, lá na Constituição de 88, foram criadas, e aí ao longo do tempo também, criadas contribuições para financiar exclusivamente a Seguridade Social. Então, são destinadas receitas vinculadas para o financiamento da Seguridade Social. E aí, se vocês lembrarem das outras aulas, a ideia de que o orçamento é um só, que é o orçamento fiscal e da Seguridade Social, mas tem uma parcela lá que é financiada, tem financiamento próprio, vamos dizer assim. Então é a briga de quem acha que o recurso da Seguridade Social é só para a Seguridade Social e de quem acha que o recurso do orçamento como um todo deve financiar, da Seguridade Social deve financiar também o orçamento como um todo. Aí quando você chega, né, para estabilizar a economia, com essas regras vindas de fora, de que o Brasil precisava estabilizar as contas públicas, gerar superávit, o governo foi tentando, né, o governo então foi tentando criar jeitos de dar uma flexibilizada nessas receitas que eram estritamente para financiar, né, a Seguridade Social. Então, só para lembrar os exemplos, né, dessas receitas que são vinculadas à contribuição social sobre o lucro líquido, a COFINS, o PIS, PASEP, que vão para o FAT ou CID combustível, tudo isso são receitas que são vinculadas a gastos específicos. Aí, para tentar pegar, né, e efetivamente pegar uma parte desses recursos, o governo criou um mecanismo de desvinculação de receitas da União. Então, desde lá do processo de estabilização econômica, o governo começou com 20%, né, de desvinculação das receitas, e aí principalmente das receitas de contribuições sociais, para que ele pudesse utilizar o gasto como da receita, né, fazer um gasto da maneira que ele entendesse melhor. No fundo, isso foi contribuindo para que o governo tivesse mais um instrumento para gerar o superávit primário tão proclamado aí, né, requerido por essas instituições, né, internacionais, por essa lógica que começou a tomar conta do modo de fazer política econômica aqui no Brasil e do modo de se executar o orçamento propriamente, né? E então a ideia por trás era tirar um pouco da rigidez, né, e poder aumentar o gasto em outras áreas. Mas a gente sabe que é para fazer também essa lógica de superávit primário. E isso foi aumentado, a desvinculação das receitas da União foi aumentada recentemente, né, com a emenda Constitucional 93 de 2016, que aumentou de 20% para 30% a parcela das receitas do orçamento público que podem ser desvinculadas. Então, só para ter uma ideia, né, do total dessas receitas que são vinculadas, que agora podem ser desvinculadas 30%, 90% delas são de contribuição social. Então, basicamente, quase tudo, né, que é desvinculado vem do orçamento da Seguridade Social, né, para ser usado em outras áreas do governo. E mais uma coisa que vem também nessa tentativa, mais um instrumento, né, que vem nessa tentativa de, por um lado, garantir um regime fiscal estável, condições para que o mercado invista aqui, para que a economia funcione segundo essa lógica mais liberal, né, mais de funcionamento do Estado, mas que também tem algumas justificativas de campos não liberais para a existência, e aí a gente pode ver literatura que discute isso,
é o caso da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, alguns estudiosos do fiscalismo, né, das economias do setor público do Brasil, né, das contas públicas e tal, eles definem a Lei de Responsabilidade Fiscal mostrando que ela já tinha um embrião lá na Constituição de 88, mas ela emergiu de fato depois da implantação do tripé macroeconômico. Ela era o tripé, né, ele é o lado fiscal, além do superávit primário, né, porque ele vai estar também dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele é o lado fiscal do tripé macroeconômico que o Armínio Fraga colocou. Então, o objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal como um todo era pegar todos os entes do setor público, garantir o que a gente chama hoje de sustentabilidade fiscal. O que é isso? Garantir uma trajetória de superávit primário ou uma trajetória de endividamento público condizente com estabilidade, né, uma estabilidade da economia pública, né, da economia como um todo, dado pelas contas públicas, e impedir formação de passivos, formação de esqueletos, que era prática que acontecia com frequência no período de inflação. E aí o que inspira, de maneira geral, a Lei de Responsabilidade Fiscal? E aí, independente, né, assim, com alguma independência do viés político, ideológico por trás dela. E pegando também o embrião que se tem lá na Constituição da Lei de Responsabilidade Fiscal. A primeira, a presença de déficit público em todas as esferas, né, do setor público, uma carga tributária, né, alta, tendo em vista os serviços que são prestados, né. A gente sabe que a carga tributária brasileira, na média dos países, não é tão alta, em torno de 33%, mas tendo em vista os serviços prestados, ela pode ser considerada alta. Uma dívida pública crescente, tanto por conta dos déficits, né, nas esferas, quanto por conta dos impactos de câmbio e juros, né, e também o reconhecimento de esqueletos, que foi uma prática bastante comum do governo FHC, e porque aqui estava se dando, né, como sempre, esses ajustes fiscais, né, desde 98, 99 principalmente, são os ajustes mais de curto prazo. Então, alguma ideia por trás da Lei de Responsabilidade Fiscal era fazer uma estruturação das contas públicas de mais longo prazo e não só baseado em ajustes emergenciais ou sem planejamento, né? E porque isso poderia agravar a situação das contas públicas num futuro mais próximo. E também tinha uma maneira de reestruturar as dívidas que os estados, né, tinham com a União, também prevista lá. E aí eu peguei algumas discussões para falar sobre o debate de descontrole fiscal, necessidade da Lei de Responsabilidade Fiscal e o que de fato ela impacta, né? Então, existe uma cartilha, né, que é se você botar na internet cartilha da Lei de Responsabilidade Fiscal, vai ter lá no site do governo que fala o que é essa. É uma cartilha muito didática, mas é uma cartilha também que faz propaganda, né, como se ela fosse o melhor dos mundos, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, por que ela surgiu? Aí fala, a inflação era descontrolada no Brasil, é o que fala a cartilha, até o lançamento do real, e a convivência com muitas taxas de juros, endividamento público também expressivo e a alta carga tributária, quando comparada com os vizinhos nossos, causava todos esses problemas, né, todos esses descontroles fiscais no Brasil. De fato, né, como a gente viu, aquela série de orçamentos, por exemplo, orçamento fiscal, orçamento monetário e o poder que o Banco do Brasil, o Banco Central tinha sobre as políticas e a inflação, que a gente viu, né, no caso o déficit potencial do baixa, que ele fala, de fato gerava um certo descontrole, né, sobre as contas públicas brasileiras. Então, de alguma forma, precisava gerar um controle, né, mostrar, mesmo em termos de transparência, para
a sociedade como um todo, que o setor público conseguia se controlar. Mas a ideia de que a inflação era decorrência do déficit não é totalmente verdade, né? A inflação tem vários outros processos que a desencadeiam, que não tem a ver só com a despesa pública. Então, por exemplo, tem inflação de custos, inflação da própria inércia. A gente sofreu por vários períodos de indexação, né? As expectativas inflacionárias também aumentam, e isso não tem, de fato, muito a ver, né, ou diretamente a ver com o papel do setor público, né, ou com os déficits públicos propriamente dito. De fato, o governo pode ter impacto, pode gerar inflação também, mas a dívida e o déficit público aumenta por questões outras que não só a parte fiscal, né? E mais uma vez, a carga tributária é alta, mas a gente pensando nos serviços que são prestados para a população até hoje. Além dessas inspirações, né, mais gerais e internas, né, dessa justificativa que se dá ao descontrole dos gastos públicos e a necessidade de se criar uma lei que limitasse, né, a ação do governo sobre os gastos e a arrecadação, à época que a lei foi aprovada, já existia uma movimentação internacional em torno, né, de leis que fossem similares a essa, que dessem uma delimitação mais clara do papel, né, e do quanto que o Estado poderia usar, né, quanto ele poderia agir. Então, o caso da Lei de Responsabilidade Fiscal no Brasil foi muito inspirado no caso europeu, né, da Constituição da União Europeia, no caso dos Estados Unidos e da Nova Zelândia. No caso da Nova Zelândia, aí o nome é igualzinho brasileiro, né, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas lá eles estão muito mais preocupados com a transparência, a qualidade do gasto, do serviço prestado, do que com uma meta específica, com uma coisa numérica específica, que é o que está no caso brasileiro, que pegou um pouco dos Estados Unidos e da União Europeia. Mas, além disso, também existia, né, e existe ainda, principalmente daqueles autores que defendem que o Brasil ainda não tem uma estrutura fiscal, né, peças fiscais que demonstrem toda a estrutura de gastos e de receita, que mostre controles efetivos do orçamento público. Então existe, né, pelo menos desde 88, uma tentativa de rever toda a instituição, as leis, né, o arcabouço legal, para ditar de fato as contas públicas brasileiras, né? Então, o que se foi colocando ao longo do tempo foram emendas, foram leis próprias, decretos, mas não se estabeleceu de fato um código específico, né, que é o que a Constituição propunha em 88, que era um código de finanças públicas que valesse para um todo. E aí eu boto aqui uma tela para vocês com um pouco desse histórico, né, que da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas que hoje eu já atualizei para mostrar de onde estão, né, as matérias que ditam sobre a coisa fiscal brasileira e os últimos desenvolvimentos, né. Então você tem um código de contabilidade lá de 22, depois você tem um bom tempo até aparecer a Lei Geral do Orçamento de 64, depois mais um tempo ainda para ter a Constituição de 88, que prevê um Código de Finanças Públicas que não foi feito ainda. Aí a reforma administrativa de 98, que eu falei aqui já também, e em 98 e 99 são os anteprojetos, né, de lei que vieram do Executivo, né, e do Senado, que vieram a fazer a lei complementar em 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí depois depois de 2000, né, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, um outro grande avanço, né, que se teve no sentido de transparência foi a Lei da Transparência de 2009, e aí as que vieram depois são mais problemáticas, né? Em 2015,
a emenda constitucional 86, que decretou, né, a execução obrigatória das emendas parlamentares individuais, a PEC, né, a emenda constitucional 95 de 2006, que daí instituiu o novo regime fiscal, que é a emenda constitucional dos gastos públicos, né, o teto dos gastos, que eu acho que vocês vão discutir bastante em outras disciplinas daqui, e a última que acabou de ser aprovada, que é a emenda constitucional da obrigatoriedade de execução das emendas parlamentares, né, é o orçamento impositivo para as emendas parlamentares de bancada. Já estavam garantidas as individuais desde 2015 e agora as de bancada. Então isso vai restringindo, né? Ver como que o orçamento e como que o legislativo vai criando meios, né, de fazer valer as suas vontades individuais, e o orçamento acaba, né, as leis acabam sendo aprovadas para confirmar esses interesses, né? E aí o processo, quando a lei de responsabilidade fiscal ela é de fato colocada em prática, ela também dá uma sobreposição na LDO, porque as duas vão tratar do equilíbrio fiscal, né? Não só equilíbrio, mas uma parte fiscal superavitária, né? Então as duas definem o superávit primário, e aí na LDO você tem uma série de anexos que a lei de responsabilidade fiscal obrigou a fazer, que mostram de maneira mais clara, todas as metas, os riscos fiscais, as estimativas, um conjunto de informações para tentar deixar mais claro na LDO quais são os parâmetros que se levam em consideração de um ano para o outro para poder aprovar a lei orçamentária. Então, tudo aquilo que era meio obscuro, meio sem saber como era feito, então a lei de responsabilidade fiscal tenta deixar mais claro e obriga a LDO a fazer uma série de anexos para mostrar isso, né? E esses anexos são a base da referência para a análise das finanças públicas, tanto na parte da iniciativa privada quanto do próprio governo, né, dos órgãos, né? E aí a lei de responsabilidade fiscal também influenciou no jeito de fazer o orçamento, né? O cronograma de desembolso mensal, o cronograma da programação financeira e por aí vai. E aí outra coisa que vem da lei de responsabilidade fiscal e que é confirmada na lei da transparência é mostrar, fazer avaliações, né, periodicamente do que está sendo da execução orçamentária. Então existem alguns instrumentos, né? Tem o relatório resumido da execução orçamentária, que é feito a cada bimestre, que lá está discriminado tudo o que o governo faz, né? O que o governo gasta, como ele arrecadou, como está a programação financeira. No portal da transparência agora tem também, né, o quanto que está a arrecadação versus o quanto que o governo já gastou, se está cumprindo as metas ou não. Muitos desses mecanismos ainda, desses instrumentos, ainda são de difícil acesso, são difíceis de entender, mas já existem alguns ambientes virtuais assim que são mais didáticos, são mais amigáveis e dá para ver, né? Então, assim, passando a discussão de que o quanto isso é ou não efetivo, que funciona e tal, existe, né, os relatórios. Então, tendo em vista que existe uma lei que obriga isso, de fato existe, mas ainda não é de conhecimento geral. E meio que para tentar colocar um ponto, né, de final nessa discussão, mas aí abrir para muitas outras que vêm depois, é só mostrar que essa lógica, né, de execução do orçamento, tendo em vista um projeto de política, né, um projeto de governo, uma visão de Estado específica, que ela foi colocada lá em 99, ela funcionou, tendo em vista esses objetivos, ela funcionou de maneira relativamente
bem, né, dados os objetivos, até 2015, né? Então, o fato que já se era para reduzir a dívida pública, a dívida de fato caiu, né, até de 60% do PIB lá em 2002 até mais ou menos 30% do PIB em 2014. Então, foram 15 anos de resultados primários superavitários, né? Então, de controle da economia. E aí, a partir de 2005, 2006 principalmente, né, em diante, né, entrando no segundo período do governo Lula, e aí teve mais crescimento econômico também. Então, não só pelo lado da razão, né, do numerador, mas também do denominador da dívida. Com o crescimento do PIB, você também reduz. Então, tem um ambiente macroeconômico de estabilidade, né, até mais ou menos 2015. Aí eu boto para vocês uma tela aí com a dívida líquida do setor público para vocês verem, né, a queda expressiva ao longo desse período, né. E aí depois eu também mostro, tendo em vista, né, o processo que começou lá a crise que teve em 2015, que levou ao impedimento da presidenta Dilma, como que foi só um período, né, e isso não representa, em termos históricos e fiscais, não representa quase nada, dado todo o histórico, né. Então, desde 2002, a dívida pública, né, tem vários mecanismos, né, vários instrumentos que fazem com que ela aumente, que não tem necessariamente a ver com a parte fiscal, né. Então, o Brasil fez superávit primário por 15, quase 16 anos, então não foi um único ano, né, específico que teve déficit, em 2015 e depois 2016, e aí depois agora com os governos atuais que está tendo déficit, mas não foi o único, como nós sabemos, não foi o único motivo para se acabar com um projeto, né, de país. Então essa visão está muito além disso. Então, se a gente for pensar só pelo lado fiscal, o lado da execução orçamentária, 15 anos de superávit primário, né, tipo, 1 ano ou 2 anos de déficit não tiram a validade de 15 anos de superávit primário ou de crescimento que teve nos anos mais que teve mais progresso, né, 2006 até 2010, 2011 mais ou menos. Então a ideia aqui, basicamente, é de que essa lógica de usar a dívida como parâmetro e usar o orçamento, né, como a variável de ajuste dos gastos fiscais, de controle do orçamento público, causa um processo muito complicado, né, e que agrava a qualidade do gasto público, agrava o processo orçamentário e causa uma falta, né, a execução orçamentária fica sempre à mercê de fatores que estão além da capacidade fiscal, efetivamente, do setor público. Efetivo, o setor fiscal. Então, tem vários aspectos políticos, aspectos financeiros, ou relacionados à taxa de juros, ao câmbio, que impactam diretamente o endividamento público, mas cuja solução é buscada apenas via orçamento, via geração de superávit primário, né? Agora está em déficit, mas redução de déficit público, para que isso não cause desestabilização econômica, sendo que as maiores fontes econômicas de desestabilização na economia brasileira vem muito mais de aspectos financeiros do que de aspectos fiscais. Então, se coloca muito peso na parte fiscal, sendo que o problema maior não está só no fiscal, né? O fiscal, hoje em dia, que tem déficit, mas que é fruto de outros faltas de balanço no caso do setor público, né, da economia como um todo. Então, resumindo toda a história, coloca-se muito peso no orçamento, né, fiscal, na sua execução e principalmente por conta dessa necessidade de gerar resultados superavitários, e o orçamento ele acaba sofrendo, principalmente além da execução, mas também como instrumento
planejamento e ele reorienta, sem o consentimento popular, sem o consentimento da grande maioria da população, ele foi se reorientando, né, para atingir objetivos que não são da média ou da maior parte da população. Então você usa a peça orçamentária, né, em detrimento de alguns objetivos e deixa de lado uma série de outros que ali também compõem a sociedade que a gente está vivendo. Então, o caso, né, mais além da falta de capacidade, da falta de planejamento, da falta de execução eficiente do orçamento, né, tendo em vista essa necessidade de gerar um ambiente favorável ao mercado para que ele possa conduzir a economia brasileira, você tem a colocação de regras como a emenda constitucional do teto dos gastos, que prejudica ainda mais áreas sensíveis da economia e da sociedade brasileira, né? Você colocar limites para as despesas públicas, você está colocando limites para onde o Estado pode gastar de fato com a população, tendo em vista uma outra lógica que beneficia setores específicos. E isso vai apertando cada vez mais os orçamentos, aquelas despesas, né? A parcela que se tem de despesa para você fazer esse contingenciamento, esse gasto é tão pequena que a lógica do setor público, do governo em questão hoje em dia, é tentar convencer a opinião pública no geral de que já que esse orçamento é tão restrito, a parte que ele pode mudar, ele precisa aprovar regras, aprovar legislações que são contrárias à população como um todo. Então, começam a mostrar de que gasto com pessoal, por exemplo, não precisa ser obrigatório, tenta desvincular receitas, né, da Seguridade Social, está aprovando aí, infelizmente, essa reforma da Previdência do jeito que está hoje. Então, tenta mostrar de que, por uma lógica que não é a condizente com o grosso da população brasileira, de que o único jeito é fazendo essas reformas, né, que no fundo acabam prejudicando a maior parcela da população em detrimento de uma parcela menor. Então, isso mostra como que o processo orçamentário, de maneira ideal, ele está muito longe de ser atingido e está ficando no Brasil hoje um pouco mais longe ainda por conta da lógica que está por trás, né, dessas medidas, dessas reformas que estão sendo implementadas. Então, a ideia de hoje era mais dar esse panorama geral, né, sobre como é o processo e mostrar menos as discussões atuais, mas mais a lógica, né, o processo de formação delas que estão por trás, que remontam lá desde 99, né, e um pouquinho mais para trás desde a estabilização do Plano Real. Então, entendendo essa lógica, como tudo foi estruturado, a gente consegue entender os motivos, né, e para que serve, para que está servindo o orçamento e todo o processo orçamentário no Brasil de hoje em dia. Então é isso.